Boa tarde, crianças do quinto ano. Hoje nós vamos fazer a atividade da página 107 de matemática. Bom, na página 107 de matemática, nós já vimos medidas de comprimento e vamos só retomar para alguns alunos que não puderam estar presentes nesse dia ou que não fizeram, tá? Então, a unidade de medida padronizada para medir o comprimento é o metro. Então, para medir o comprimento, a gente não usa quilo, a gente não usa... Então, o metro é a medida padronizada para medir o comprimento. Para medirmos comprimentos menores que 1 metro, podemos utilizar seus submúltiplos. E para comprimentos maiores, podemos utilizar seus múltiplos. Veja no quadro a seguir. A unidade fundamental é a unidade de medida padronizada, a unidade base que nós temos para fazer as medições. Então, aqui, referente ao metro, tá? Que nós estamos falando, ao comprimento. Então, metro. Metro. Aí os submúltiplos são os decímetros, o centímetro e o milímetro. E os múltiplos são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, para vocês entenderem melhor as unidades de medida, eu separei um videozinho para vocês e vamos assisti-lo. Tem aluno aí? Hoje nós vamos falar sobre as unidades de medida de massa e de capacidade. Se você fosse meu aluno lá na escola, o seu dever de ontem seria esse aqui: trazer embalagens de alimentos e produtos de higiene e limpeza para a próxima aula. Bom, mesmo você não sendo meu aluno, você pode pausar o vídeo e procurar aí na sua casa que eu fico esperando, tá certo? Bom, eu fiz o meu dever. Aqui tem alguns produtos, algumas embalagens que são de produtos de higiene, produtos de limpeza e alimentos também, tá certo? Agora, eu quero que você separe as embalagens que você encontrou, mas eu quero que você separe da seguinte maneira. De um lado, do lado de cá, do lado direito, eu quero que você coloque tudo que é líquido. E do lado de cá, do lado esquerdo, eu quero que você coloque tudo que é sólido. Vamos lá? Bom, milho é sólido, sabão é sólido, o pozinho do suco é sólido, vai ficar líquido depois, né? Aqui é sólido, shampoo líquido, adoçante é líquido, azeite é líquido, mistura para bolo é sólido, gelatina é sólido, tempero sólido, sabonete sólido, sabão em pó sólido, mais shampoo é líquido, mais shampoo, mais sólido. Agora tem mais sólido nesse líquido aqui, né? Bom, agora, dessas embalagens, eu quero que você veja onde é que está a medida dela. Quanto vem nessa embalagem? Vamos dar uma olhada? Olha só. Aqui, essa embalagem é de condicionador ou shampoo? Condicionador. O condicionador, olha, 200 ml. O adoçante também 200 ml. Azeite 500 ml. Aqui, esse shampoo tá difícil, 200 ml. E este aqui também 200 ml. Então, tudo que era líquido aqui está medido em ml, vocês perceberam? Agora vamos ver os sólidos. Veja. 12 gramas. Aqui, 90. E aqui, em vez de grama, a gente tinha quilograma. A resposta para essa pergunta é bem simples. Veja bem. A unidade de medida de capacidade é o litro. Mas quando a gente pega
algo que a gente não encontra tanto, que vem em pratos menores, produtos que a gente usa menos, é conveniente para o nosso entendimento da quantidade dividir essa unidade de medida. Isso a gente chama de submúltiplos. Se eu dividir 1 litro em 10 partes, eu teria 1 decilitro. Se eu dividir 1 decilitro em 10 partes, eu teria 1 centilitro. E se eu dividir o centilitro em 10 partes, eu tenho 1 mililitro. Então, o litro dividido em 1000 partes, aqui a gente dividiu por 10, andando uma casinha de cada vez, andando as 3 casinhas de uma vez, eu dividi o litro em 1000 partes. E dividindo 1 litro em 1000 partes, eu tenho 1 mililitro. O que a gente chama de ml é 1 mililitro. Nós também temos os múltiplos do litro, que são o decalitro, hectolitro e quilolitro. Mas eu não vejo a gente usando muito isso, não. Então, aqui o litro multiplicado por 10 é 1 decalitro, que multiplicado por 10 é 1 hectolitro, que multiplicado por 10 é 1 quilolitro. Ou seja, o litro multiplicado por 1000 é 1 quilolitro. Apesar de a gente não usar muito assim aqui, é interessante você saber. Geralmente, do litro, a gente usa a unidade de medida, litro, e também usamos muito o submúltiplo ml ou mililitro. Né? Os outros a gente não vê tanto assim. Agora, as medidas de massa. Na verdade, esse vídeo, ele mostra as medidas de massa. E eu passei para vocês assistirem, para vocês lembrarem dos múltiplos e submúltiplos, porque nós estamos falando de medida de comprimento. Era só para vocês terem uma noçãozinha, tá? Agora, consultando essa tabela acima de vocês, mão na massa. Com base na tabela acima, complete as frases com os valores correspondentes. 2 quilômetros correspondem a quantos metros? 2.000 metros. 2.000 metros, muito bem. E eu não estou conseguindo escrever na apostila, não sei porquê. Mas são 2.000 metros, mas eu não estou conseguindo colocar a resposta aqui. Um decâmetro tem quantos metros? Vamos prestar atenção. Decâmetro. 10, muito bem. Quantos metros na exercício 1, letra C? Quantos metros são necessários para haver um hectômetro? Um hectômetro. 100 metros. 100 metros. Agora, exercício 2. Assinale a resposta correta. 1 centímetro tem quanto? 10 metros? 10 milímetros ou 10 centímetros? 10 centímetros. Quem respondeu? Eu, professor. Vocês acham que 1 centímetro... Minha opinião, eu acho que é milímetros. Milímetros? Olha só quanto que é 1 centímetro. Porque se já é centímetro, não tem como ser centímetro Vocês depois. conseguem enxergar minha régua? Não, né? Tá longe. Dá pra ver um pouquinho, mas não dá pra ver os números. Sim, né? Mas então, os centímetros, eles são curtinhos, eles são pequenos. Então, são 10 milímetros. A B. A B é 70 milímetros. Boa, 70 Monteiro. milímetros.
AC, 1 quilômetro. Quilômetro é 1000 metros. 1000 metros. Quilômetros corresponde a 1000 metros. Eu perdi a qual é? Meu Deus do céu. AD corresponde a quanto? 10 metros. Um decâmetro corresponde a 10 metros. Muito bem. Davi, você quer falar? Pode falar, Davi. Você está indo muito rápido. O exercício 3. Observe o comprimento de sua mesa. Imagine quantas vezes o seu palmo, lembra que o palmo é a medição com a nossa mãozinha, que nós vimos das medidas não convencionais? Imagine quantas vezes o seu palmo deveria ser utilizado para medi-la e faça uma estimativa, aproximadamente de quantas vezes vocês mediriam com a mão para poder medir. Depois meça com a régua para ver se chegou próximo da medida real. Anote a estimativa e a medida real no espaço abaixo. Essa atividade 3 vai ficar para casa. Coloca aí do ladinho PC. E agora um recadinho muito importante para vocês. Todas as atividades que vocês fizerem em casa, vocês precisam enviar pelo aplicativo, pelo ClassUp. Por quê? Porque vocês, durante essa pandemia, que nós estamos tendo as aulas online, nós não vamos ter 2 provas. Nós vamos ter apenas uma prova bimestral, que vale 10. E como nós vamos avaliar vocês pelas atividades que vocês estão fazendo e enviando pelo ClassUp. Então, todas as atividades que eu enviei para vocês, desde que a gente começou as aulas dia 1º de junho, de todas as matérias, vocês precisam novamente tirar foto e enviar pelo ClassUp para eu poder dar nota para vocês. Combinado? Vocês entenderam? Agora vamos fazer esse exercício aqui da página 110. Mão na massa. Em cada situação a seguir, responda ao que se pede. O que pode medir mais que 1 metro? Podem ser respostas pessoais, tá bom? Se alguém quiser responder, só levantar a mãozinha para responder. O que vocês acham que pode medir mais que 1 metro? Pode desativar o microfone, a Ruby falar. Trena? Que pode medir mais que 1 metro, que tenha mais que 1 metro de comprimento? A trena, né? Também. Mas você diz a trena em que sentido? Ela aberta ou só aquela parte da trena? Ela sem esticar a fita que tem dentro dela? Isso aqui tem 1 metro? Sem esticar. Ó, vamos prestar atenção na pergunta. O exercício está perguntando o que pode ser medir mais que 1 metro? Que pode ter o tamanho maior que 1 metro? A caneta... Quilômetro. Quem? Quilômetro. Não é isso que ele está querendo dizer. Olha só. Uma pessoa? Atenção. Oi? Uma pessoa? Sim. Uma pessoa. Uma pessoa. Deixa eu pensar. Uma pessoa. Vocês têm mais alguma ideia? O que mais que pode ter mais de 1 metro? Que distância que vai? Entre a nossa mesa, entre a minha mesa e a cadeira de vocês, onde vocês Uma sentam na casa. sala de aula, vocês acham que tem mais de 1 metro? Uma porta tem mais de 1 metro. Oi? Uma porta. Uma porta. Vou colocar aqui, ó, a distância da mesa da professora. Uma árvore. Tá? Uma árvore. Uma casa também. E o que pode medir menos que 1 metro? Régua. A régua, o que mais? Eu vou arriscar numa borracha, o que mais? Um lápis. Um lápis. Alguém tem mais alguma ideia?
Não? Tá bom. Pote? Oi? Pote? Não ouvi, Arruda. Pote? Um pote? Eu vou colocar aqui um pote. Mas tem bastante coisa, se mede menos que 1 metro, né? Mas vamos colocar só essas opções. Exercício 2, ainda da página 110. Alguns brinquedos de parques de diversões têm limites de altura para acesso. Por exemplo, para entrar na montanha-russa de um parque de diversões, é necessário ter no mínimo 1,20 m de altura. 120 centímetros de altura, ou seja, 1,20 m. 120 centímetros e 1,20 m é a mesma coisa. A Andréia, ela tem 104 centímetros. Quantos centímetros ela precisa crescer para conseguir brincar na montanha-russa? Vocês vão pegar... 16. Oi? 16 centímetros. Muito bem. Vocês vão pegar 1,20 m, fazer menos 1 m. Professora, precisa fazer conta? Eu só escrevi. E vão fazer o resultado. E vão me falar. E vão recolocar a Eu resposta. só escrevi. Peraí, só um minutinho, que ela já está explicando. E vão colocar a resposta completa. Peraí. Faltam. Aí vocês vão colocar, que eu vou dar um tempo para vocês responderem. Qual é a pergunta? Quantos centímetros ela precisa crescer para conseguir? Ela precisa de tantos centímetros. Eu vou dar um tempo para vocês responderem, depois a gente faz a correção. Olha só, a B. O irmão caçula de Andréia tem 85 centímetros. Quantos centímetros ele precisa crescer para entrar no brinquedo? Essa B aqui, ela está falando de qual exercício? Coloquem aí no dedo na frente da tela. Está falando do exercício 2. Professora, posso falar o resultado? Então, a B, ela está se referindo à Andréia, ainda do exercício 2. A gente sabe que a Andréia aqui não, que para entrar no brinquedo tem que ter quanto? 1,20 m ou 120 centímetros. E quanto o irmão caçula da Andréia tem? 85 centímetros. Já que ele tem 85, ele... Novamente, vamos pegar 1,20 m e fazer com que conta? Menos quanto? 0,85, que é o tamanho do irmão da Andréia. Vou dar uns minutinhos para vocês e vou esperar o resultado. A resposta C é pessoal. E você já poderia brincar na montanha-russa? Por que é uma resposta pessoal? Porque vocês sabem quanto vocês têm, qual a metragem de vocês, quantos metros você tem. Aqui, para brincar na montanha-russa, vocês têm que ter 1,20 m ou mais que 1,20 m. Vocês têm essa altura? Eu tenho Eu tenho 1,30 m. Então, só escrever ali na resposta C, tá bom? Sim, eu posso porque eu tenho tantos metros. Não, eu não posso porque eu tenho tantos metros. O exercício 3. Use o metro que você construiu com a sua régua para traçar um segmento de reta com 1 decímetro no espaço a seguir. Nele, marque os centímetros. Podem pegar uma régua, fazer 1 decímetro aqui e marque nele os centímetros que ele precisa ter. Tá bom? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. O exercício 3, o que vocês precisam fazer? Fazer 1 decímetro. O que vocês vão marcar? Vocês vão fazer uma linha reta. Deixa eu pegar aqui. Vocês vão fazer uma linha reta com a reguinha de vocês. Não seria assim uma linha reta, tá? Mas é só para um exemplo. E vocês vão marque nele 1 decímetro. Essa linha retinha aqui tem que ter 1 decímetro. Quanto que é 1 decímetro? 10 centímetros. Olha a minha letra, que bonita. E aí vocês vão marcar nele os centímetros
Cadê? Ó, aí é que vocês marcam 1, 2, entenderam? Não. Exercício o B. Como se chama as divisões menores que aparecem na régua, mas que não estão numeradas e nem foram registradas em seu caderno? Vamos lá ver. Quem lembra? Alguém sabe? Alguém arrisca? São o quê? São metros, são centímetros, são milímetros. Aqui tem um espaço... Ai, eu não sei onde está minha régua. Entre um espaço de 1 centímetro para o outro. Como é o nome dessas medidas, desses risquinhos? A menor medida. Milímetro? Quem? Milímetro? Milímetro, muito bem. Milímetros. Cite 3 objetos que podem que podemos medir usando essa unidade de medida. Eu quero saber 3 objetos que a gente pode citar aqui embaixo, que a gente pode usar o milímetro. O que vocês sugerem? Eu sugiro uma borracha também, uma borracha pequena. Um apontador também é pequeno. Alguém sugere alguma coisa? Um pedaço de papel. Um pedaço de papel pequeno, a Ruda sugeriu. Um pedaço de papel pequeno. Tá. E uma agulha também, né, mãe? Uma agulha. E um átomo? Não, um átomo não dá para medir com 1 milímetro. Exercício 4. Para fazer um cesto como este, são utilizadas fitas de várias cores e vários tamanhos. Para fabricá-lo, foi necessário meio metro ou quantos centímetros de fita? Quanto que é meio metro? Vão lá em cima na tabelinha que vocês têm na página 107 e dão uma olhadinha. Quanto que equivale meio metro? Quantos centímetros equivale meio metro? Vão lá e respondam que eu vou dar um tempo para vocês responderem. AB, 1/4 de metro. 1/4 de metro é quanto? Desculpa. 1 metro são 6 centímetros, tá? 1/4 de metro. O que ele está falando para a gente fazer aqui? Se é 1/4, eu tenho que pegar e dividir em quantas partes? Eu tenho que pegar 100 e dividir em quantas partes? Se eu quero 1/4. 4. Oi? 4. 4. Eu vou pegar 1 metro, que são quantos centímetros mesmo? São 1 metro? 100. 100 e dividir, fazer uma conta de dividir por quanto? 4. Por 4. Então, AB, eu vou pegar 100 e dividir por 4 e vou achar meu resultado. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. 100 dividido por 4. Agora, exercício B, né? Confirme aí o positivo. Letra B. 1/4 de metro tem quantos centímetros? O que vocês vão fazer? Quanto que é? Tem 25. 25 centímetros. É na B mesmo que nós estamos? 25 Era para ser na C. Professora, a B eu coloquei 25 centímetros. Então, 1/4 de metro tem quanto que vocês falaram? 25 centímetros, tá certo. E 2 metros e 20 centímetros. Tem quantos centímetros? Se 1 metro, 2 metros e 20 centímetros... Ah, tá. Aqui ele quer que vocês representem, aqui não precisa fazer conta.
Aqui eles querem que você represente a outra forma que nós podemos escrever 2 metros e 20 centímetros. Como é que nós podemos responder essa questão? Lembra desse exercício aqui, ó? Espera aí. Esse exercício aqui, 1 metro e 20 centímetros também não estava escrito assim? Qual a outra forma que 1 metro e 20 centímetros poderia também estar escrito? 120. E aqui, 2 metros e 20 centímetros. Como nós podemos representar esse 2 metros e 20 centímetros? Aqui vai ficar 220, que é a mesma coisa de 2 metros e 20 centímetros, tá? Então, a gente vai pôr... Anotem aí que o exercício 5 e 6 da página 111 de matemática vai ficar de lição de casa. Vocês precisam me enviar pelo ClassApp, tá bom? Para valer como atividade, para valer nota. Tá? Página 111, exercícios 5 e 6, para casa. Atividade valendo nota. Bom, agora nós vamos fazer a apostila de língua portuguesa, a página 65. Vamos produzir. Leia com atenção o texto a seguir. Cresce cada vez mais o uso... Espera aí só um minutinho. Cresce cada vez mais o uso recreativo de drones no Brasil. Entenda. Em julho de 2017, existiam quase 8.000 drones cadastrados na ANAC para uso recreativo. Em 6 meses, esse número quase triplicou. O número de drones e de pessoas cadastradas na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, quase triplicou em 6 meses. Em julho de 2017, havia pouco mais de 12.000 pessoas já em fevereiro. Mãe, não dá para ver a tela? Não dá para ver a tela, tá tudo verde. Vou retomar aqui a leitura. O número de drones e de pessoas cadastradas na Agência Nacional da Aviação Civil, na ANAC, quase triplicou em 6 meses. Em julho de 2017, havia pouco mais de 12.000 pessoas. Já em fevereiro de 2018, são mais de 30.000. A quantidade do aparelho passou de um pouco mais de 13.000 para mais de 33.000 unidades cadastradas. O uso é majoritariamente recreativo, tendo aumentado 172% nos últimos meses, enquanto o uso profissional teve um aumento significativo de 126%. Aqui nós temos um gráfico, número de drones para uso recreativo cadastrados na ANAC. Em julho de 2017, teve 7.881. Em novembro de 2017, esse número cresceu. E em fevereiro de 2018, esse número cresceu mais ainda. Aí, aqui embaixo está falando legenda, né? Cresce cada vez mais o uso recreativo de drones no Brasil. Recreativo no sentido de lazer, né? De usar como brincadeira. Entenda, Drone Show, 23 de março, e aqui está falando de onde foi disponível essa matéria. O texto lido trata do aumento do uso de drones para fins recreativos no Brasil. Ou seja, cada vez há mais pessoas brincando e se divertindo com drones em nosso país. Vamos verificar essa informação também se aplica à sua região. Com a orientação do professor, vocês e seus colegas irão elaborar um estudo para a comprovação desses dados.
Organizem uma pesquisa. Aqui a gente vai organizar uma pesquisa. Essa atividade nós vamos deixar mais para frente, tá? Ali era um textinho, essa atividade era um textinho, na verdade, para fazer uma pesquisa, e essa atividade nós vamos deixar para depois, mas nós vamos entrar aqui em verbo principal e verbo auxiliar. O que é o verbo principal e o verbo auxiliar? É quando nós temos dois verbos na mesma frase. Só que o verbo principal, ele não está conjugado. Vamos supor, eu estou lendo um livro. Lendo não está conjugado, não está indicando se ele está... O verbo dessa frase seria estou lendo. E lendo não está classificado, não está conjugado nem no passado, no pretérito, né? No presente, nem no futuro. E aí, o que acontece com isso? O verbo auxiliar, ele vai entrar para quê? Qual a função desse verbo auxiliar? Ele vai ajudar o verbo principal. Porque o auxiliar, ele estará conjugado em algum modo verbal, algum tempo verbal. E aí a gente vai entender. Quando eu falo eu estou, quer dizer o quê? Pretérito, presente ou futuro? Se eu estou, é uma ação que está acontecendo agora. Então, é presente. Então, vocês conseguem identificar nessa frase que estou lendo é nesse momento. Então, a funçãozinha do verbo auxiliar, ele vai ajudar o verbo principal, ele vai ajudar a gente identificar qual ação que está sendo feita, se essa ação já foi feita, se essa ação está sendo feita, ou se essa ação será feita, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês entenderem melhor. Vou dar só vou ler esse daqui, ó. Leia a tirinha abaixo. Aqui tem um robozinho, né? Como o texto acima se referia de drone, o texto traz essa questão, né? Tem uma tirinha. Aí tem um robozinho. E o robozinho diz, o drone chega e fala, que livro você está lendo? O Pequeno Príncipe. Por que está lendo o livro físico e não a versão digital? Aí o robozinho responde, acho aconchegante sentir a textura do papel e o cheiro do livro. Aí aqui nós temos o mão na massa, o exercício que nós vamos fazer, mas nós vamos primeiro assistir o vídeo para entender melhor o conceito de verbo auxiliar e verbo principal, tá bom? No nosso assunto de hoje, que é verbo principal e auxiliar. Verbo, a gente já sabe o que é, porque a gente tinha visto isso já faz mais de um mês que a gente só está trabalhando verbos. Então, a gente já sabe que verbos são, basicamente, as ações que nós praticamos, são ações praticadas no tempo presente, no tempo passado, no tempo futuro. Passado, a gente já viu que a gente não fala mais passado, a gente fala pretérito. E nós já estudamos também dois tipos de pretérito. Perfeito, pretérito imperfeito. Essa semana, a gente fez uma tarefinha de futuro, que eu mandei para vocês, eu espero que todo mundo tenha acessado pelos pais, e fez aquela tarefinha. Qual a diferença de verbo principal e verbo auxiliar? Às vezes, nas frases, por exemplo, se for essa frase aqui, ó, eu brinco com o meu amigo. Essa frase aqui, ela só tem um verbo, que é o verbo brincar. Brinco é do verbo brincar e ele está no tempo presente. Então, essa frase, ela só tem um verbo, então ele não é nem principal nem auxiliar, é o verbo da frase. Tem o que a gente chama de longos juntos numa frase para dar sentido de um só. Por exemplo, eu estou lendo um livro legal. Na verdade, eu
estou lendo um livro legal, eu já encontro dois verbos. O verbo estar, no tempo presente, e o verbo ler. Só que o verbo ler, ele não está nem no presente, nem no pretérito, nem no futuro. Ele está não constado nem no tempo verbal. Qual tempo verbal que está aqui? É o verbo estar, que está no presente. Então, a gente fala que esse daqui é o verbo auxiliar, porque ele está auxiliando o verbo principal da frase. O verbo principal da frase é a atitude, é o ato que eu estou fazendo. No caso aqui, estou lendo o livro. Só que ele tem dois verbos, então esse daqui é o auxiliar e esse daqui é o principal. Vamos para outro exemplo? Um outro exemplo onde tem nós fomos almoçar na churrascaria. Não está podendo, viu? Não pode na churrascaria. Mas vamos só dar um exemplo aqui tá? Nós fomos almoçar na churrascaria. Encontramos aqui dois verbos. Fomos almoçar. Fomos é o verbo ir. O pretérito perfeito. O pretérito perfeito. Almoçar não está nem no presente, nem no pretérito, nem no futuro. Ele é o verbo principal, esse aqui é o verbo auxiliar. Mais um exemplo. Por que eu estou dando exemplo? Porque vocês têm que fazer atividade na apostila. A gente está explicando. Mas eu acho que a minha explicação é mais fácil do que a apostila. Por isso que eu estou aqui, porque a Bruna está filmando, viu, gente? Ele continua fazendo bagunça. Olha a diferença. Quer ver essa frase? Ele faz bagunça. Nessa frase aqui, a gente só tem um verbo, que é o verbo fazer. Ele faz bagunça, é o verbo fazer no presente. Ou ele fez bagunça, que é o verbo fazer no pretérito. Ou ele fará bagunça, que é o verbo fazer no futuro. Tudo bem? Nessa frase, eu tenho dois verbos. Continua fazendo bagunça. Esse daqui é o verbo principal. E esse daqui é o verbo auxiliar, que é o verbo continuar no presente. Ok? Agora vamos para o exercício da página 66, mão na massa. O que é uma versão digital de um livro? É a mesma história, porém reduzida? É o mesmo livro escrito em uma linguagem mais moderna? É o livro escrito em um arquivo digital para ser lido em tablets? Ou, não sei pronunciar essa palavra, por exemplo. E-readers. Obrigada. Vocês coloquem 1, 2 ou 3. O que vocês acham que é uma versão de um livro digital? 3, né? Exercício 2. O exercício 2 está falando: o livro que o robô está lendo é um clássico da literatura mundial. Nós já lemos, né? Quem sabe que livro é esse? Pode falar? Pequeno Príncipe. Nós já lemos. Muito bem. Qual das ilustrações a seguir corresponde a essa obra? Qual dessas imagens, dessas ilustrações, representem com o dedinho, tá bom? É a imagem 1,
2 ou 3 que representa o Pequeno Príncipe? Imagem 1. Três. Qual é a sua opinião? Se está perguntando qual é a sua opinião, logo é uma resposta pessoal. Sobre a afirmação do robô no último quadrinho. Discuta com os colegas e o professor sobre o assunto. Releia o texto e transcreva a seguir as formas verbais que encontrou. Vocês vão ler o texto novamente e onde vocês acharem as formas verbais, vocês vão escrevê-las aqui novamente, tá? 5 minutinhos para essa atividade. O exercício 5, ainda da página 66. Agora, transcreva abaixo a forma verbal composta de 2 verbos juntos. Nós estamos estudando os verbos auxiliares e o verbo principal. Lá naquele texto que nós lemos do robozinho e do drone, existe 2 verbos, existe uma forma verbal composta, ou seja, são 2 verbos que tem nessa frase. E, no caso, seria um verbo principal e um verbo auxiliar. Vocês precisam escrever nesse exercício 5 onde está esse verbo auxiliar e o verbo principal, tá bom? Lá no texto do robozinho. A forma verbal que você destacou descreve quantas ações? Descreve apenas uma ação, que a ação é estou lendo, né? Então, estou lendo é uma ação, apesar de haver 2 verbos. E depois nós passamos para o exercício da página 68 de língua portuguesa. Esse daqui. Identifique o verbo principal e o verbo auxiliar nas seguintes expressões retiradas do texto. Devem ser programados. Para a gente poder achar o verbo auxiliar e o verbo principal, precisamos entender onde estão os verbos. Programados é verbo? Sim ou não? Coloquem aqui com o dedinho. Programados é verbo? Não, né, Cacá? Então, os verbos desse exercício são devem ser. Qual que é o verbo auxiliar? Qual que é o verbo que está ajudando o verbo principal? Nesse daqui é devem. E o verbo principal é ser. 5 minutinhos para vocês terminarem essa atividade, eu já volto com a correção. A B, podem antecipar as necessidades dos outros. Verbo auxiliar, podem. Verbo principal, antecipar. No exercício 6, podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. O verbo auxiliar, podem. E o verbo principal, trabalhar. Beijos, crianças. Bom finalzinho de tarde para vocês. E até amanhã, tá bom?